Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, tô chegando pra gente trocar uma ideia, falar sobre o Vasco da Gama. Se é que tem alguma coisa pra se falar do Vasco uma semana, é assim, quando o Vasco vai jogar a gente fica tenso, ansioso, nervoso, passa raiva, principalmente quando perde, né? Quando vence, a sensação de alívio depois. Mas quando joga a gente fica com esse sentimento de órfão, né? Querendo ver os outros times jogar, querendo ver o Vasco em campo. Vamos falar de Vasco, né? Vamos atualizar informações. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é a patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Ontem a gente começou com o pé direito, o bilhete que eu fiz bateu o green. Vou tentar buscar um outro bilhete hoje para a galera que gosta das dicas aqui do canal. O Real Madrid pega o Atalanta na final aí da Supercopa da UEFA, né? E Real Madrid favoritaço, né? Coloquei aqui Real Madrid para ser campeão. Mas se você quiser ir na vitória do Real Madrid, vai até estrear o Mbappé. Então o Real Madrid contra o Atalanta eu coloquei Real Madrid campeão. E jogo Botafogo-Palmeiras na Libertadores, coloquei um gol do Botafogo. Deu uma odd de 1,75. Vou tentar buscar mais esse green aí, vem comigo, o link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles vão dobrar em bônus para você usar no site, na plataforma. 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado 2024, lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bacana? Vamos falar de Vasco, vamos trocar uma ideia. O Vasco só joga no domingo, como eu falei, a gente fica esperando uma semana inteira para ver o Vasco jogar. Enquanto isso tem que ficar vendo os outros times jogar. Acho que vai ter sido do Campeonato Brasileiro só o jogo entre Internacional e Juventude, que é um jogo atrasado. Falar em jogos que não tem a ver com o Campeonato Brasileiro, ontem o Fluminense perdeu e foi... O Grêmio foi roubado, né? Mais uma vez o Ganso era para ter sido expulso, né? Deu uma gravata no jogador dentro da área lá, o cabaço do Grêmio reagiu, deu um murro no jogador no Ganso. O VAR chamou, o juiz só expulsou o jogador do Grêmio e o Ganso tinha amarelo. A mesma situação que aconteceu com o Vasco, né? Ele fez lá, acho que ele agrediu o Cocão, tomou amarelo e depois ele pegou a bola e deu uma bica na bola. E o juiz não deu amarelo, porque ele tomou esporro do chefe da arbitragem na CBF por não ter expulsado o Ganso. Outra a mesma coisa. O Ganso era para ter sido expulso e expulsado só o jogador do Grêmio. Será que o Roger Flores e o Caio Bananão vão usar o boleiragem agora para detonar a arbitragem, o VAR, que sacanearam o Grêmio, beneficiaram o Fluminense, né, senhor Roger Flores? Cadê os influenciadores do Fluminense ficaram aí a semana chorando, estão chorando até hoje a derrota para o Vasco? Vão cair para a segunda divisão, vão ser eliminados da Copa da Libertadores também. Eu falei isso aqui. Vai sair da Copa do Brasil, vai sair da Libertadores, vai cair para a segunda divisão e as coisas vão voltar ao normal no futebol brasileiro. Bom, vamos falar do Vasco, que é o que interessa. Se não for essa resenha aí... Eu vi gente falando assim, mas não, qual é a nossa situação pra gente zoar o Fluminense? O Fluminense foi campeão da Libertadores, meu amigo, eu já falei. Se o Vasco deixar de existir, né, se essa imundice que tem lá no Vasco conseguirem de fato acabar com o Vasco, fizeram de tudo agora, né? Se conseguirem, eu nunca vou deixar de zoar, de torcer contra o Flamengo, o Fluminense. Isso é uma coisa que independe do Vasco da Gama. Para as pessoas entenderem. Quando o Vasco estava na crista da onda, quando o Vasco estava ganhando tudo, essas pessoas que estavam aí na ruína, esses times que não ganhavam nada, zoavam o Vasco, torciam contra o Vasco. Lembra a camisa do Flamengo? A Flá Madrid para torcer contra o Vasco no Mundial? Quem era o Flamengo? Então, cara, isso é do futebol. O dia que eu perder essa resenha, o dia que eu perder essa brincadeira, essa zoação, qual é a graça que vai ter você curtir futebol? Então eu não entendo quem fala que eu não posso zoar o adversário porque ele está numa situação melhor. Porra nenhuma. O Vasco pode deixar de existir. Vou torcer contra e vou zoar sempre que perder. Se for vice, então, Ave Maria, o cheirinho, os caras ficam loucos. Mas é isso, futebol é isso, tá? A essência do futebol é essa zoação. Sobre o Maurício Lemos, cara, essa novela envolvendo o zagueiro Maurício Lemos, o RTI Sport trouxe uma matéria detalhando a situação do jogador, que diz que quer jogar no Vasco. Maurício Lemos quer jogar no Vasco, porque ele vê o Vasco como uma oportunidade para ele voltar
para a seleção uruguaia em 2026, né? Ele, que teve um viés de alta no Atlético no Campeonato Brasileiro no ano passado, no SofaScore, foi eleito o melhor zagueiro em números do Campeonato Brasileiro. Perdeu espaço no Galo, e aí ele quer jogar no Vasco. Ele teve proposta do São Paulo e proposta lá do Vitória. O Vitória ia pagar parte dos salários dele, ele não quis, e o São Paulo ia pagar o salário integral, mas acabou não acontecendo a negociação. Enfim, ele quer jogar no Vasco, só que tem um problema. Ele quer resolver, antes de sair do Galo, a pendência financeira. Ele tem para receber luvas e direitos de imagem do Atlético Mineiro. É preto no branco, papel, aqui ó, data, vamos pagar para você. Pagou, ele vai sair. Ele não quer sair para ir para a justiça depois receber. O cara tá lá recebendo o salário dele, se não fizer um acordo, ele não vai sair. E aí ele diz que, a matéria diz que ele está abrindo mão de 6 milhões de reais que ele tem para receber no contrato dele. E vai sair do Atlético Mineiro se o Atlético Mineiro acertar o que tem para trás, os atrasados, né? Então é isso que está pegando. Aí na matéria diz que a família dele também está resistindo com relação a morar no Rio de Janeiro, não quer morar no Rio de Janeiro. É isso que traz a matéria, mas sobre o jogador, porque estou vendo muita gente detonando o jogador porque ele está com medo da violência no Rio, não é ele não, tá? É a família dele, ele quer jogar no Vasco da Gama. Fosse eu, não contratava. Você tá maluco, você tá engrandecendo o cara. Não contratava, porque não vai servir para a Copa do Brasil. Se é para vir para jogar só o Campeonato Brasileiro, para mim não serve. Tinha que ser um jogador para vir para a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Mas enfim, se contratar, vou torcer para dar certo, tá bom? Tá aí a situação, a novela envolvendo o tal do Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro. O Vasco está perto de adquirir os direitos econômicos do David. Moleque, o David vai ser comprado pela SAF do Vasco. Se ele entrar em campo no domingo contra o Criciúma, ele bate aquela meta estabelecida. Olha, os contratos que foram feitos pelo Alexandre Matos, pela SAF do Vasco, não é só o Matos não, lá o Brax, o Lúcio Barbosa, os contratos que foram feitos pela 777 arrebentaram com o Vasco. 16 milhões do Léo Pelé. Piton é um bom jogador, mas 16 milhões, 70% de um jogador que ninguém queria no Corinthians. O outro, o João Vitor, veio 32 milhões. O outro veio lá, o Cleiton, nem jogou 16 milhões. Um absurdo. Agora o David, se jogar contra o Criciúma, o contrato com obrigação de compra, o Vasco vai ter que pagar o Criciúma. Correção aí, pagar o Criciúma não, pagar o Internacional. Segue o vídeo. 2,8 milhões de euros. O euro tá 6 conto, vai dar 16,8 milhões de reais. Quase 17 milhões de reais no David. David que o Internacional não quis, foi para o São Paulo, tá beleza, participou lá da campanha, é atual campeão da Copa do Brasil, não era titular, fez um gol importante contra o Corinthians, acho que foi contra o Corinthians, né? O São Paulo foi campeão, beleza, deu uma valorizada, mas 17 milhões de reais no David, cara, e é isso que o Vasco vai ter que pagar para o Internacional. São esses os contratos maravilhosos que o Vasco, como empresa, né? Porque os jornalistas ficavam falando que o Vasco depois virasse empresa ia acabar a mamata, ia acabar o amadorismo, que ia ser gestão profissional. Olha o que teve de gente ganhando dinheiro com esses contratos aí, vou te falar, viu? Muita gente se beneficiou desse absurdo que fizeram com o Vasco. Bom, para finalizar, vou trazer aqui um dado importante. Desde que o Rafael Paiva assumiu o comando técnico do Vasco, são 11 jogos no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O cara tem um aproveitamento de 60,6%. Né? São 20 pontos conquistados em 33 pontos. Isso faz do Vasco, com o Rafael Paiva, o 4º melhor desempenho do Campeonato Brasileiro. Nesses jogos com o Rafael Paiva. Vamos lá, primeiro lugar, Fortaleza. 12 jogos, 27 pontos, um aproveitamento de 75%. Tá voando Fortaleza. Que foi aí freguês de carteirinha do técnico do Vasco, do Rafael Paiva. Segundo lugar, o São Paulo. São Paulo, 12 jogos, 23 pontos, 63,90% de aproveitamento. Terceiro lugar, o Botafogo, 12 jogos, 22 pontos conquistados, 61,10% de aproveitamento. E quarto lugar, o Vasco, com 11 jogos, 20 pontos conquistados, 60,60% de aproveitamento. Tá? Então eu tenho minhas
queixas, minhas críticas com relação a algumas escolhas do Rafael Paiva, principalmente mudanças no decorrer do jogo, né? Mas também entendo das limitações que esse elenco, esse time do Vasco tem, tá? Muitas limitações. Questão de jogadores ainda sem condição física, que era o caso do Coutinho, que era o caso do Souza, o Alex Teixeira tá no estaleiro, né? A falta de um meia, que a gente voltou agora o Payet, você viu que mudou um pouco, né? A falta de atacantes de velocidade. Você viu o que o Soteldo fez no jogo contra o Fluminense ontem. Se o Vasco tivesse um cara que nem o Soteldo, eu sou puto com esse Soteldo, desde quando ele subiu na bola lá, mas tivesse um cara de lado de campo com a velocidade e a habilidade que tem o Soteldo, o Verratti ia fazer gol, mas assim, de caixa. Então não tem atacante de velocidade, não tinha meia, voltou agora o Payet, né? Falta zagueiros, a gente não tem zagueiro. Então eu entendo também as limitações do elenco do time titular na hora de fazer as críticas, as queixas ao Rafael Paiva. Ele ainda consegue, mesmo com os erros que eu acho que ele comete, ele ainda consegue tirar leite de pedra de um elenco tão limitado. Lembrar que o Vasco, eu acho que é o único time do Campeonato Brasileiro que joga sem reforço da janela. Né, Pedrinho? Cadê as contratações? Enfim, tá aí. Curte, se inscreve, comenta. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.